tá bem, daí se tira a forma e daí já se percebe que ele tá bom para passar na máquina. Nessa consistência assim, de barro mesmo, que dá para manipular. Ele não pode ser usado direto, porque ele fica muito macio, então ele é compactado ele pode ser feito à mão, amassada como massa de pão, mas por um longo tempo, ou ele pode ser usado compactado numa sovadeira, que é um modelo de máquina muito parecido com o moedor de carne, que tritura as partículas todas e compacta elas. Bom, assim, depois de passado nessa sovadeira, o barro ele está pronto para ser usado no torno. Esta peça que eu fiz agora há pouco no torno, ela tem que ser secada no mínimo 24 horas para que ela tenha mais firmeza, porque ela está muito úmida, assim, qualquer procedimento que faz ela vai deformar. Então ela seca esse prazo, esse tempo, para que ela fique assim firme, como essa peça aqui, ó, que foi feito no dia anterior, ó, e ela já está mais firme, e daí ela aceita um trabalho em cima dela, que seria que eu vou botar a alça nela. Existem várias formas. A que eu prefiro usar é uma forma que lembra muito o torno, que é puxar de um bloco de barro uma alça. E o procedimento é esse: pega um bloco de barro e com água vai puxando com a mão até ele assumir a forma de uma alça. É só puxando com água, assim, vai puxando ela. Tem que ter paciência também, não pode ter muita força, mas isso é a experiência que dá. Retira ela daí, se dá uma forma com os dedos nela, né? Uma forma que fica apropriada para a peça, se corta ela e daí se faz uma ranhura na peça. Quando a peça está muito seca, se coloca um pouquinho de barro mais líquido, mas como essa aqui está uma peça boa, não precisa colocar nada para unir. Daí se aperta e se atira de barro na peça de cerâmica, né? E deixa ela cair levemente, dando uma forma bem natural para ela. E se aperta a parte de baixo, assim. E depois que esse procedimento está pronto, a peça tem que ficar no mínimo uma semana secando. Bom, depois da peça secar no ateliê por mais ou menos uma semana, para perder toda a água que tem na parede, ela vai ao forno e ela fica 8 horas mais ou menos no forno para fazer a primeira queima, chamada de biscoito, e ela fica a mais ou menos 800 graus, que dá uma solidez na peça. Um dos maiores desafios do ceramista, depois de aprender o torno, que é um processo lento, é a preparação de um esmalte próprio, né? A gente tem duas opções assim de comprar os esmaltes industrializados para recobrir as peças, mas ele não tem muita espaço para criatividade, porque todo mundo vai ter as mesmas cores. O maior desafio é descobrir próprias cores, né, e fazer os próprios esmaltes. E isso exige muito treino, paciência, né, e experimentação. O esmalte que eu mais aprecio do ateliê, que é um desafio, assim, é um esmalte completamente natural, né,
que eu fiz a partir de uma pedra que encontrei no rio, na serra, né? Para se usar essa pedra, para se botar como um esmalte para usar, tem que reduzir ela a pó. Ela tem que ficar muito fina para ser desmanchada na água e aplicar sobre a peça. E a primeira parte é força bruta. Tem que pegar uma marreta e bater e reduzir a pedra em caquinhos bem menores que esse, menos de meio centímetro. Tem que ser tudo amarretada, né? Depois, quando ele fica desse tamanho assim, como está aqui, ele é colocado num moinho de bolas por umas 10 horas mais ou menos, para que ele se transforme ele é peneirado, né, para que ele se transforme num pó, como esse aqui, ó. É um pó muito fino, uma calda bem fina, e essa calda é aplicada sobre a peça, que quando vai ao forno derrete e se transforma num esmalte, que dá para ver aqui, ó, esse escuro aqui. Esse moinho aqui é um moinho chamado moinho de bolas, ou rola-rola, né? Que é uma peça medieval que existe há muito tempo, né? E ele era movido a água e ele não evoluiu nada, é que nem o torno, não evoluíram ao longo dos séculos. As únicas coisas que evoluíram foram as facilidades, como o motor para o torno ou o motor que faz acionar o rola-rola. Na Idade Média ele era funcionário de uma roda de água. E basicamente é a mesma coisa, né? O que se faz? Se coloca aquela pedrinha dentro do forno, quando ela foi quebrada toda, se coloca dentro do moinho, e por ação que ele vai rodando, essas pedrinhas redondas de porcelana vão caindo sobre essas peças pequenas. Por isso que elas têm que estar bem pequenas, porque à medida que elas vão rolando e caindo, vai reduzindo as pedras ao pó. Depois dele ter rolado mais ou menos umas 10 horas, ele é peneirado, e daí o que sobrou mais grosso fica em cima com as bolas, e a parte de baixo onde está o esmalte pronto para uso. Existem várias formas de esmaltação em cerâmica. Tem técnicas que se usa pincel, tem técnicas que se usam uma pistola de ar comprimido, né, para pintar. A minha técnica é bastante simples, né? É uma técnica simples, mas ela dá um resultado bem interessante nas peças, porque o esmalte, como é queimado em muito alta temperatura, ele fica muito líquido, então ele não permite que se faça um desenho na peça, como uma flor ou alguma coisa. É muito escorrido o trabalho. Então o que se faz? É com uma concha, eu pego a concha, derramo o esmalte com água dentro, esvazio, e depois eu ponho as diferentes cores por fora. E depois que isso está pronto, ele vai ao forno. Bom, depois eu coloco no forno e ela queima mais ou menos umas 12 horas até atingir a temperatura de 1260 graus. Depois disso, ela tem que esfriar mais ou menos um dia inteiro e a peça sai pronta do forno assim, esmaltada. Bom, então esse processo todo que a gente mostrou aqui agora, ele é um processo complexo, mas não é uma coisa de assustar. Todo mundo aprende. Pela experiência que eu tenho, eu dou aula de cerâmica aqui no ateliê já faz uns 3, 4 anos. Não requer assim uma habilidade excepcional, qualquer pessoa aprende, só tem que ter paciência. A única coisa assim desse trabalho de cerâmica é que ele não é um trabalho que você pode aprender numa tarde ou uma semana. Ele é toda uma sequência de aprendizado, geralmente leva umas 50 horas assim para aprender a tornear, que são aqui no ateliê mais ou menos uns 5 meses de curso para aprender a tornear. Ao mesmo tempo que eles vão aprender a tornear, as peças já são queimadas, esmaltadas, toda a pessoa sai com as peças prontas. Então, muito obrigado e vamos em frente. Estamos chegando ao final da primeira série do vídeo Artesanato Passo a Passo. Espero que tenham aprendido e apreciado a confecção dos artesanatos aqui apresentados. Até a próxima!